As luzes da cidade cintilavam através da janela panorâmica da cobertura, um tapete de diamantes estendido aos pés de Rayane Mendes. Cada detalhe daquela noite parecia cuidadosamente retirado de um dos seus romances favoritos. O toque dos lençóis de fios egípcios, o som abafado da metrópole lá embaixo, e a presença magnética de Victor Almeida, o homem que transformou sua vida simples em um conto de fadas. Naquele instante, envolta por um luxo que jamais imaginou conhecer e pela certeza ingênua de um amor predestinado, ela se sentia a protagonista de uma grande história. Mal sabia ela que, em poucas horas, uma única decisão, um único impulso, seria capaz de transformar o cenário do seu maior sonho no palco do seu pior pesadelo, provando que até os sentimentos mais intensos podem ser traídos pelo simples toque de um botão. Se o início dessa história sobre como um único impulso pode mudar tudo já tocou seu coração, garanta o seu gostei e se inscreva para acompanhar essa trama até o fim. Não esqueça de deixar seu nome nos comentários para uma chance de aparecer por aqui. O sol da manhã derramava-se pelo vidro que ia do chão ao teto, banhando o quarto em uma luz dourada e suave. Rayane piscou, sentindo o peso aveludado do lençol sobre sua pele nua. O cheiro dele estava por toda parte, uma mistura cara de sândalo e algo cítrico, que parecia ter se impregnado em sua alma. Ela se virou lentamente, esperando encontrar Victor dormindo ao seu lado, mas o lugar estava vazio, o travesseiro ainda marcado pela forma de sua cabeça. Um frio percorreu sua espinha, um pressentimento fugaz que ela rapidamente afastou. Era tolice. Aquele homem não era do tipo que fugia pela manhã. Um sorriso tímido brotou em seus lábios, enquanto as memórias da noite anterior a inundavam. Não as partes confusas e um pouco desajeitadas do ato em si, mas a preparação, a expectativa, o jantar à luz de velas no terraço privativo, a cidade pulsando silenciosamente abaixo deles, o jeito como os olhos dele brilhavam ao falar sobre seus projetos, fazendo-a sentir-se a única mulher no mundo. Victor Almeida era um arquiteto de sonhos, não apenas nos negócios imobiliários que o tornaram um milionário, mas na maneira como construía fantasias ao redor de quem desejava. E Rayane, com seus 21 anos e um coração repleto de histórias de amor, era o terreno mais fértil que ele poderia encontrar. Ela se sentou na cama, puxando o lençol para cobrir o corpo. Seus olhos vagaram pelo quarto, uma obra-prima do design minimalista e luxuoso. Paredes de concreto aparente, móveis de madeira escura e linhas retas, tudo contrastando com a vista espetacular de São Paulo. Era um mundo tão distante do seu apartamento simples na Vila Mariana que dividia com duas amigas da faculdade. Um mundo que por uma noite pareceu ser seu. O som suave de metal batendo em porcelana atirou de seus devaneios. Vinha da cozinha. Ele estava ali. O alívio foi tão intenso que ela sentiu vontade de rir de sua própria insegurança. Levantou-se, enrolou-se no lençol como uma deusa grega desajeitada e caminhou na ponta dos pés até a porta. A cobertura era um labirinto de corredores amplos e silenciosos. Ela o encontrou na cozinha, de costas para ela, vestindo apenas uma calça de moletom cinza que pendia baixa em seus quadris. Seus ombros largos e as costas musculosas se moviam com uma eficiência calma enquanto ele arrumava uma bandeja. "Bom dia, dorminhoca", ele disse sem se virar, como se tivesse sentido sua presença. Sua voz era grave e aveludada, um som que fazia cada terminação nervosa do corpo dela vibrar. Victor se virou, e o coração de Rayane tropeçou. Ele era ainda mais bonito à luz do dia. O cabelo escuro estava levemente despenteado e um sorriso contido brincava no canto de sua boca. Na bandeja havia croissants, frutas frescas, suco de laranja e 2 xícaras de café fumegante. "Pensei em te levar café na cama, mas não queria te acordar. Você parecia estar sonhando." "Eu estava", ela pensou. "Estou sonhando agora." "Você não precisava se incomodar", ela murmurou, sentindo o rosto corar. A vulnerabilidade de estar ali, nua sob um lençol, diante daquele homem tão seguro de si, era avassaladora. Ele se aproximou, depositou a bandeja na ilha de mármore e ergueu uma das mãos para afastar uma mecha de cabelo do rosto dela. Seu toque era leve, quase reverente. "Não é incômodo algum. Eu queria cuidar de você."
Dentro da mente de Victor, a satisfação era palpável, mas de uma natureza diferente da que Rayane imaginava. Ela era um respiro de ar fresco. Depois de anos navegando pelas águas turvas dos círculos sociais de elite, onde cada mulher era uma jogadora com suas próprias ambições e agendas, a inocência de Rayane era um troféu raro. A virgindade dela, que ele soube desde o início, não era o prêmio principal, mas um símbolo da pureza que ele sentia ter perdido em si mesmo há muito tempo. Ele a via como uma tela em branco e se deleitava em ser o primeiro a deixar suas marcas ali. A noite, para ele, fora uma conquista bem executada, um exercício de controle e sedução que reafirmava seu poder. Cuidar dela pela manhã era apenas a continuação do roteiro, o ato final que garantiria sua completa adoração. E estava funcionando. Rayane olhava para ele com uma devoção que inflava seu ego. Ela acreditava em cada palavra, em cada gesto calculado. Para ela, aquele café da manhã não era uma formalidade pós-conquista. Era a prova de que a noite anterior significara mais do que apenas um encontro físico. Era o início de algo real. O romance deles havia começado há 2 meses, em uma noite improvável. Júlia, sua melhor amiga, a arrastara para a inauguração de uma galeria de arte nos Jardins, um evento para o qual tinham conseguido convites de última hora. Rayane se sentia um peixe fora d'água, deslocada em seu vestido simples em meio a um mar de alta costura e taças de champanhe. Enquanto Júlia, com sua lábia de profissional de marketing, circulava e fazia contatos, Rayane se refugiou perto de uma fotografia gigante e melancólica de uma paisagem urbana. Foi quando ele se aproximou. É curioso como a solidão pode ser bonita quando enquadrada, não acha? Rayane se virou e quase perdeu o fôlego. Victor Almeida. Ela o reconheceu das colunas sociais e revistas de negócios. Ele era uma lenda na cidade, o empresário prodígio que transformou uma pequena construtora da família em um império imobiliário. Ao vivo, seu carisma era quase palpável, uma força gravitacional que puxava tudo para seu centro. Eles conversaram por horas. Ele não falou de dinheiro ou de negócios. Falou de arte, de viagens, de seu sonho de construir parques e espaços públicos que realmente servissem às pessoas. Ele a ouviu com uma atenção que a fez se sentir a pessoa mais fascinante do mundo. No final da noite, quando ele pediu seu número, o coração de Rayane batia como um tambor desgovernado. Os encontros que se seguiram foram um turbilhão de experiências que ela jamais sonhara viver. Jantares nos restaurantes mais exclusivos, onde os chefes vinham à mesa para cumprimentá-lo. Voos de helicóptero sobre a cidade ao entardecer. Um fim de semana em sua casa de praia em Angra dos Reis, onde passaram os dias em um iate e as noites conversando sob as estrelas. Júlia, a pragmática Júlia, tentava manter os pés da amiga no chão. Rayane, por favor, toma cuidado, ela dizia durante suas conversas noturnas. Esse cara tem 36 anos, é um milionário calejado. Homens como ele não se apaixonam por estudantes de 21 anos. É um jogo para ele. Divirta-se, mas não entregue seu coração. Rayane ouvia, mas não conseguia acreditar. O Victor que ela conhecia era diferente. Era gentil, atencioso, vulnerável. Ele havia lhe contado sobre a perda precoce dos pais, sobre a pressão de assumir os negócios tão jovem. Ele a fazia sentir que, com ela, ele podia finalmente baixar a guarda. Ela estava convencida de que era a exceção. A decisão de se entregar a ele foi sua, tomada com a certeza absoluta de que estava fazendo a coisa certa. Ela guardara sua virgindade, não por preceito religioso, mas por um ideal romântico. Queria que sua primeira vez fosse com alguém que amasse, alguém que a visse de verdade. E ela amava Victor. Amava a versão dele que se encaixava perfeitamente em seus sonhos. Agora sentada à ilha de mármore, comendo um croissant que parecia ter sido feito por anjos, ela se permitiu acreditar que Júlia estava errada. O jeito como Victor a olhava por cima da xícara de café, o sorriso genuíno que lhe oferecia, tudo parecia confirmar sua fantasia. Eu preciso ir para uma reunião em breve, disse ele, quebrando o silêncio confortável. Mas não quero que você vá embora. Fique o quanto quiser. A chave do meu carro está na mesa. Meu motorista pode te levar ou, se preferir, pode usar o carro. Considere a casa como sua. A naturalidade com que ele ofereceu acesso total à sua vida, ao seu espaço, ao seu luxo,
Foi o golpe final em suas defesas. Era mais do que ela esperava. Era um convite para fazer parte daquele mundo. Obrigada, ela disse, a voz embargada pela emoção. Victor se levantou, caminhou até ela e beijou o topo de sua cabeça. Eu te ligo mais tarde. E então ele se foi, deixando para trás o cheiro de seu perfume e uma Rayane flutuando em uma nuvem de felicidade. Ela terminou seu café lentamente, sentindo-se a rainha daquele castelo de vidro e concreto, depois de se banhar no gigantesco banheiro de mármore, usando os produtos caríssimos que pareciam deixar sua pele com um brilho diferente. Ela vestiu suas roupas simples do dia anterior, que agora pareciam pertencer a outra pessoa, a uma versão antiga de si mesma. Antes de sair, ela parou em frente ao espelho do hall de entrada. A jovem que a encarava de volta tinha um brilho nos olhos, uma aura de quem havia sido tocada pela magia. Ela se sentia transformada, iniciada em um novo capítulo de sua vida. A noite íntima não fora exatamente como nos livros. Fora rápida, um pouco dolorosa, e ela se sentiu mais como uma espectadora de sua própria experiência do que uma participante ativa. Victor fora habilidoso, mas havia uma distância, uma falta de conexão genuína que a incomodou em um nível subconsciente. Contudo, ela se esforçou para reprimir essa pontada de decepção. Era sua primeira vez, afinal. Era normal ser estranho. O que importava era o antes e o depois, o carinho, o cuidado, as promessas implícitas em seus gestos. Era nisso que ela precisava se concentrar. Ela estava vivendo um conto de fadas e nenhuma pequena imperfeição na noite anterior iria estragar a narrativa perfeita que construíra em sua mente. O amor verdadeiro, ela pensava, era sobre focar no quadro geral, não nos detalhes desconfortáveis. E o quadro geral era deslumbrante. Mal sabia ela que os detalhes que tentava ignorar eram, na verdade, a única parte real da história. O motorista de Victor, um homem silencioso de terno impecável, deixou Rayane na porta de seu prédio com a mesma cortesia que teria se ela fosse uma chefe de estado. Mas no momento em que a porta do carro de luxo se fechou, com um clique suave, e o veículo se afastou, o encanto se quebrou. O cheiro de seu perfume caro foi substituído pelo cheiro de asfalto molhado da garoa fina que começava a cair. O silêncio da cobertura deu lugar ao som familiar dos ônibus passando na rua de trás. A magia evaporou, deixando para trás apenas a realidade fria e cinzenta de sua vida normal. Ao entrar em seu pequeno apartamento, o contraste a atingiu com a força de um soco. As paredes descascadas, os móveis de segunda mão que ela e as amigas haviam garimpado, a pilha de livros da faculdade sobre a mesa de centro, tudo aquilo que antes representava aconchego e independência, agora parecia pequeno, apertado, insuficiente. Ela se sentia como uma Cinderela cujo feitiço havia acabado não à meia-noite, mas às 10 da manhã de uma segunda-feira. Seu celular vibrou no bolso. Era Júlia. Rayane atendeu, forçando uma alegria que não sentia. E então? A voz de Júlia era um misto de curiosidade e preocupação. Sobreviveu à noite no covil do lobo? Ele te serviu no café da manhã ou te devorou no café da manhã? Rayane tentou rir, mas o som saiu fraco. Ele foi um cavalheiro, fez café e tudo. Uau, pontos para o milionário. Mas e a noite? Foi, você sabe, a grande noite. Mágico, épico. Os sinos da igreja tocaram e os anjos cantaram. Júlia, com seu jeito direto, não estava interessada em fachadas. Ela queria a verdade. E a verdade era uma pedra na garganta de Rayane. Ela queria dizer que sim, que fora tudo o que sonhara. Queria descrever uma conexão profunda, uma ternura avassaladora, mas as palavras não vinham. As memórias que emergiam eram de uma eficiência fria, de um beijo que parecia mais técnico do que apaixonado, de um corpo se movendo sobre o seu com uma perícia que a excluíra completamente da equação. Ela não se sentiu amada. Sentiu-se gerenciada. Foi-te intenso, Rayane respondeu escolhendo uma palavra vaga. Houve uma pausa do outro lado da linha. Júlia a conhecia bem demais. Intenso bom ou intenso estranho? Rayane, fala a verdade. Sua voz está esquisita. A preocupação genuína na voz da amiga foi o que a quebrou. As lágrimas que ela vinha segurando desde que acordara começaram a queimar seus olhos. Eu não sei, Ju. Foi tudo tão rápido.
Eu acho que criei muita expectativa. Ah, meu bem, a voz de Júlia suavizou. É normal. Primeira vez quase nunca é como nos filmes. O importante é como ele te tratou. Ele foi carinhoso? Respeitoso? Sim, ele foi perfeito, Rayane disse, a voz embargada pelo choro que se aproximava. E essa era a parte mais confusa. Victor não fizera nada de errado, objetivamente. Ele fora impecável. Mas a perfeição dele parecia um roteiro, e ela se sentia apenas uma atriz coadjuvante em sua própria história. Ele foi perfeito demais, entende? Parecia uma performance. Entendo, Júlia disse, embora Rayane soubesse que ela não entendia completamente. Olha, descansa um pouco. Tenta não pensar muito nisso. A gente se fala mais tarde, tá bom? E não se esqueça, você é incrível, com ou sem noite mágica. Mas depois que desligou, o conselho de Júlia se tornou impossível de seguir. Rayane foi para o seu quarto, um espaço minúsculo com uma janela que dava para um muro de tijolos, e se jogou na cama. O cheiro de Victor, que ainda estava em sua pele e em seu cabelo, agora parecia uma invasão, uma marca de propriedade que a sufocava. A barragem emocional finalmente se rompeu. Ela chorou. Chorou pela sua ingenuidade, pela sua fantasia despedaçada. Chorou porque a experiência que deveria ser o auge de sua vida romântica a fez se sentir vazia e usada, mesmo que de forma sutil e sofisticada. Ela não era a protagonista de um conto de fadas. Era apenas mais uma conquista na longa lista de um homem poderoso, uma novidade refrescante que logo seria esquecida. Em meio ao turbilhão de soluços e autopiedade, ela pegou o celular. Precisava desabafar com Júlia, precisava colocar para fora toda a feiura e a decepção que sentia, sem os filtros da conversa por telefone. Abriu o aplicativo de mensagens, a visão embaçada pelas lágrimas. Encontrou o contato de Júlia, ou pensou que encontrou, e apertou o botão de gravar áudio, levando o aparelho à boca como um náufrago se agarrando a um destroço. Ju, eu não aguento. Sua voz saiu rasgada, quase irreconhecível. Eu menti. Não foi intenso, não foi bom, não foi nada do que eu sonhei. Eu me sinto tão estúpida, tão suja. Ele mal olhou nos meus olhos, Ju. Era como se eu não estivesse ali. Era só mecânico, frio. Eu construí esse castelo na minha cabeça, pintei ele como um príncipe e ele nem sequer me viu de verdade. Ela fez uma pausa para respirar, o peito doendo com a força do choro. Eu esperei tanto por esse momento, guardei tanto de mim para isso, e foi nada, um vazio, um erro. Ju, foi horrível. Ela soluçou, a confissão final saindo como um veneno que ela precisava expelir. Foi a pior noite da minha vida. Com o dedo trêmulo, ela soltou o botão de gravação. O áudio, com seus 58 segundos de pura angústia, foi enviado. Por um instante sentiu um alívio catártico, a sensação de ter compartilhado seu fardo. Mas então, seus olhos focaram na tela do celular, e o alívio se transformou em pânico gelado. O nome no topo da conversa não era Júlia Santos, era Victor Almeida. Seu coração parou. O ar fugiu de seus pulmões. Não, 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 não. Ela sussurrou, o pânico tomando conta de seu corpo. Seus dedos, desajeitados e trêmulos, tentaram apagar a mensagem. Tarde demais. Os 2 tiques azuis apareceram sob a bolha do áudio. Visualizado. Ouvido. O mundo de Rayane desabou. Do outro lado da cidade, no topo de um dos arranha-céus mais imponentes da Faria Lima, Victor Almeida presidia uma reunião em sua sala de conferências. O ambiente era frio, controlado, assim como ele. Sentado à cabeceira de uma mesa de 20 lugares, ele ouvia seus diretores apresentarem projeções trimestrais. Ao seu lado, seu irmão mais velho e sócio, Gilberto, analisava os gráficos com uma expressão séria. Victor, por sua vez, mantinha uma fachada de atenção, mas sua mente estava em outro lugar. Estava repassando amanhã o sorriso adorador no rosto de Rayane, a sensação de poder e controle. Foi uma distração agradável. Seu celular, pousado com a tela para baixo sobre a mesa, vibrou discretamente. Ele o ignorou. Minutos depois, vibrou novamente. A curiosidade o venceu. Com um gesto sutil, ele virou o aparelho. O nome de Rayane brilhava na tela. Um sorriso quase imperceptível tocou seus lábios.
Provavelmente uma mensagem de agradecimento cheia de emojis de coração. Ele gostava disso. Reafirmava o sucesso de sua performance. Deslizando o dedo na tela, ele abriu a conversa e viu o ícone de uma mensagem de voz. Achou estranho. Esperava um texto. Discretamente, pegou seus fones de ouvido sem fio, colocou um no ouvido e deu play, mantendo os olhos fixos em seu diretor financeiro, como se estivesse absorto na apresentação. O primeiro som que ouviu foi um soluço. A voz dela, rasgada e cheia de dor, o pegou de surpresa. Sua testa franziu em confusão. Ele ouviu a confissão de se sentir estúpida, suja. Ouviu a descrição fria e mecânica do que, para ele, fora uma noite de sedução impecável. Cada palavra era uma facada em seu orgulho. A confusão deu lugar à incredulidade e, em seguida, a uma fúria que subiu de seu estômago como ácido. Então veio o golpe final, a frase que ecoou em sua mente como o estilhaçar de um vidro. Foi a pior noite da minha vida. Ninguém na sala percebeu a mudança, exceto Gilberto, que conhecia o irmão bem demais. Ele viu a cor sumir do rosto de Victor, a maneira como seus nós dos dedos ficaram brancos ao segurar o celular, a transformação de seu olhar, que passou de entediado a letal em questão de segundos. O ego de Victor Almeida não era apenas grande, era a armadura que o protegia, a fundação sobre a qual todo o seu império pessoal e profissional fora construído. Ele era o homem que conseguia tudo, que agradava a todos, que deixava as mulheres extasiadas e os homens com inveja. E aquela garota ingênua e insignificante que ele elevara do nada ao seu pedestal particular, ousava não apenas criticá-lo, mas humilhá-lo da forma mais íntima e devastadora possível. A imagem dela, com os olhos cheios de adoração naquela manhã, agora parecia uma zombaria. Ela não era pura, era uma atriz, uma mentirosa. Ela o enganou, o fez de tolo. A paixão superficial que sentia por ela se converteu instantaneamente em um desprezo gelado e profundo. A ternura protetora se transformou em um desejo cortante de fazê-la pagar. Ele removeu o fone de ouvido lentamente, colocou o celular de volta na mesa e ergueu os olhos. Sua expressão era indecifrável, uma máscara de calma mortal. "Prossiga, por favor, Ricardo", ele disse ao diretor financeiro. Sua voz era baixa, controlada, mas carregava um peso que fez o homem engolir em seco. Victor Almeida não a confrontaria com gritos ou acusações. Isso seria baixo, previsível. Ele faria algo muito pior. Ele a desconstruiria. Iria esmagar a pequena e patética fantasia dela, não com a força de um martelo, mas com a precisão de um bisturi. Ele a faria se arrepender não apenas de ter enviado aquele áudio, mas de ter nascido. A garota que sonhava com contos de fadas estava prestes a descobrir que, no mundo real, os príncipes também podiam ser os vilões, e ele seria o vilão da história dela. As horas que se seguiram à descoberta do erro foram um borrão de pânico para Rayane. Seu primeiro instinto foi ligar. O telefone chamou 1, 2, 5 vezes antes de cair na caixa postal. A voz gravada de Victor, a mesma voz aveludada que sussurrara promessas em seu ouvido na noite anterior, agora soava como uma sentença. Ela enviou uma avalanche de mensagens de texto, cada uma mais desesperada que a outra. "Victor, me desculpe. Foi um engano terrível. O áudio não era para você. Por favor, me atende. Eu posso explicar. Eu estava chateada. Não era sobre você. Era sobre mim. Eu não quis dizer aquilo. Por favor, fala comigo." As mensagens foram entregues, lidas e ignoradas. Cada tique azul sem resposta era uma pequena tortura, um lembrete de seu poder e de sua total impotência. Aquele silêncio deliberado era mais cruel do que qualquer grito, mais ensurdecedor do que qualquer acusação. Era um muro, e ela estava do lado de fora, no frio. No dia seguinte, a ausência de resposta se transformou em uma arma ativa. O motorista que a levara para casa na manhã anterior não apareceu para buscá-la para o almoço que haviam combinado. Quando ela ligou para o escritório dele, a secretária, que antes a tratava com uma simpatia calorosa, foi subitamente fria e evasiva. "A agenda do Sr. Almeida está completamente fechada para os próximos dias. Sinto muito." Enquanto isso, no topo de seu império,
Victor travava uma batalha silenciosa com a única pessoa que ousava desafiá-lo, seu irmão. Gilberto o seguiu até sua sala privativa após a reunião, fechando a porta de vidro fosco atrás de si. O que aconteceu naquela sala, Victor? Gilberto perguntou sem rodeios. Você parecia que ia queimar o prédio com o olhar. Victor estava de pé, de costas para o irmão, observando a cidade através da janela panorâmica. Seu corpo estava tenso, a postura rígida como aço. Não foi nada, apenas uma distração. Uma distração que drenou todo o sangue do seu rosto. Conheço você. Isso tem nome e sobrenome. É a garota, não é? A Rayane. Victor se virou lentamente. Seus olhos estavam frios, desprovidos de qualquer traço daquele calor sedutor que ele empregava tão bem. Ela se revelou uma péssima atriz, só isso. Ele não precisou dar detalhes. Gilberto era inteligente e juntou as peças. Ela te decepcionou? Te disse algo que feriu o grande ego de Victor Almeida? Ela me humilhou. Victor cuspiu a palavra, o controle em sua voz finalmente vacilando. Ela me fez de idiota. Gilberto suspirou, passando a mão pelo cabelo. Victor, ela é uma garota de 21 anos. Uma virgem, pelo que você deu a entender. O que você esperava? Uma crítica 5 estrelas de uma especialista? Ela provavelmente estava assustada, confusa. Você a seduziu, a levou para o seu mundo. A usou como um troféu para provar a si mesmo que ainda consegue ser charmoso e não apenas cínico. Que agora está ofendido porque ela teve uma reação humana e não a de uma das suas socialites programadas? Cada palavra de Gilberto era uma verdade que Victor não queria ouvir. Ele se aproximou da mesa, os punhos cerrados. Você não entende. Não foi o que ela disse. Foi a mentira. A cara de anjo, a adoração nos olhos dela, tudo falso. Ela riu de mim pelas costas. Ou talvez ela estivesse apenas desabafando com uma amiga, como qualquer garota faria. Gilberto elevou a voz, frustrado. Pelo amor de Deus, supere isso. Ligue para ela, diga que ouviu por engano e resolvam como adultos. Não, Victor disse, a voz baixa e definitiva. Adultos resolvem as coisas, mas eu vou ensiná-la uma lição. Ela queria entrar no meu mundo? Ótimo. Vou mostrar a ela como ele funciona de verdade. A primeira lição de Rayane veio 3 dias depois. Após chorar até não ter mais lágrimas, ela decidiu que precisava consertar as coisas pessoalmente. Vestiu sua melhor roupa, um vestido simples, mas elegante, e foi até o café favorito de Victor, um lugar charmoso perto de seu escritório, onde eles haviam passado uma tarde inteira conversando. Seu plano era esperá-lo, abordá-lo com calma e pedir perdão. Ele apareceu na hora do almoço, e não estava sozinho. Ao seu lado, caminhava uma mulher que parecia ter saído da capa de uma revista de moda. Alta, loira, com um corte de cabelo impecável e um terninho de grife que exalava poder, Lorena Vasconcelos era a personificação do mundo de Victor. Ela era dona de uma consultoria de fusões e aquisições, uma mulher tão rica e influente quanto ele. O coração de Rayane afundou. Victor a viu. Seus olhares se cruzaram por uma fração de segundo. No rosto dele, nenhuma surpresa, nenhuma raiva, apenas um vazio polido. Ele se inclinou para Lorena, disse algo em seu ouvido, e os dois caminharam na direção de Rayane. Rayane, que surpresa, ele disse, o tom casual e distante. Era como se falasse com uma conhecida distante, não com a mulher com quem dividira a cama dias antes. Quero te apresentar uma pessoa. Esta é Lorena Vasconcelos. Lorena, esta é Rayane, uma amiga. A palavra amiga foi uma punhalada. Lorena a mediu de cima a baixo com um olhar que a desnudou, avaliou e dispensou em menos de um segundo. Prazer, disse Lorena, o tom desprovido de qualquer prazer genuíno. Seus olhos diziam, o que uma garota como você está fazendo aqui? Rayane sentiu seu rosto queimar. Victor, será que podemos conversar por 1 minuto, a sós? Victor ergueu uma sobrancelha, fingindo uma leve confusão. Agora, estamos no meio de uma conversa importante sobre um negócio, talvez outra hora. Ele nem esperou por uma resposta. Colocou uma mão guia nas costas de Lorena e a conduziu para uma mesa reservada no fundo, deixando Rayane parada no meio do café, completamente humilhada, com os olhares curiosos de outros clientes sobre ela. Da sua mesa, Lorena observava a cena com uma satisfação calculada. Ela conhecia Victor há anos. Sempre houve uma atração mútua,
uma dança de poder e desejo entre eles, mas o timing nunca fora certo. Quando ele a procurou na noite anterior, convidando-a para almoçar e reabrir as conversas sobre uma possível fusão de suas empresas, ela soube que algo havia mudado. Ela percebeu a raiva contida nele, e quando viu a garota simples e patética parada no café, entendeu tudo. Victor estava usando-a para se vingar de sua pequena aventura, e Lorena não se importava. Na verdade, ela se divertia com a ideia. Aquela garota era um embaraço, uma mancha no currículo impecável de Victor. Ajudá-lo a limpá-la seria um prazer. Os dias seguintes foram uma tortura midiática. De repente, Victor e Lorena eram o casal do momento. Fotos deles jantando em restaurantes caros, saindo de festas exclusivas, sentados na primeira fila de um desfile de moda. As colunas sociais sussurravam sobre a nova aliança de poder da cidade. Cada foto era um golpe direto no coração de Rayane. Júlia lhe mostrava as notícias com relutância, os olhos cheios de pena e raiva. Ele é um canalha, Rayane. Um covarde. Ele está fazendo isso de propósito para te machucar, Júlia dizia, tentando acender um pouco de raiva na amiga, qualquer coisa para substituir a dor. Mas Rayane ainda se agarrava à culpa. Fui eu que errei, Ju. Eu que mandei o áudio. Eu mereço isso. Sua última tentativa desesperada foi a mais humilhante. Ela descobriu através de um blog de fofocas que Victor e Lorena estariam presentes no baile de gala anual de um museu, um dos eventos mais importantes do calendário social da cidade. Era uma loucura, mas ela precisava tentar falar com ele uma última vez, longe dos olhos de Lorena. Usando uma parte de suas economias, ela conseguiu comprar um convite de uma amiga que trabalhava na organização do evento. Ela escolheu o vestido com cuidado, um modelo longo, azul marinho, simples e elegante. Sentia-se uma impostora ao entrar no salão opulento, onde o brilho das joias competia com o flash das câmeras. Ela o avistou do outro lado do salão, rindo de algo que Lorena dizia. Ele parecia relaxado, feliz, intocável. Respirando fundo, ela atravessou o mar de pessoas. Conseguiu se aproximar no momento em que Lorena se afastou para cumprimentar um conhecido. Era sua chance. Victor, ela disse, a voz trêmula. Ele se virou. O sorriso desapareceu de seu rosto, substituído por uma máscara de irritação fria. O que você está fazendo aqui? Eu preciso falar com você. Por favor, só me escute. O que eu disse naquele áudio, eu estava magoada, mas não era verdade. A noite com você foi importante para mim e eu estraguei tudo. Eu sinto muito, de verdade. Ele a olhou por um longo momento, um silêncio que a fez se encolher. Ela esperava raiva, um grito, qualquer coisa, mas o que veio foi pior. Você sente muito, ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. Você não sente nada. Você é uma criança que fez birra porque o brinquedo novo não era exatamente como imaginou. Você não tem ideia do que é importância, Rayane. Você só entende de dramas e fantasias. Naquele momento, Lorena retornou, deslizando o braço pelo de Victor como se fosse seu lugar por direito. Ela viu Rayane e um sorriso venenoso e sutil curvou seus lábios. Ora, ora, disse Lorena, sua voz alta o suficiente para que as pessoas ao redor ouvissem. Se não é a pequena Cinderela. Querida, acho que você se enganou de baile. Este aqui exige um pouco mais do que um vestido bonito. Exige relevância. Ela olhou para o vestido de Rayane com um desprezo mal disfarçado. É um belo tecido, no entanto. Poliéster faz milagres hoje em dia, não é mesmo? O riso abafado de um pequeno grupo próximo foi como um tapa no rosto de Rayane. Ela olhou para Victor, implorando com os olhos para que ele a defendesse, para que mostrasse um pingo daquele homem gentil que ela conheceu. Ele apenas a encarou, os olhos vazios, e deu um leve aperto no braço de Lorena, um gesto de cumplicidade. Ele não apenas permitiu a humilhação, ele a orquestrou. Foi nesse instante que a dor de Rayane começou a se transformar. A tristeza e a culpa que a consumiam deram lugar a algo novo, algo duro e frio, que começava a se formar em seu peito. A ficha finalmente caiu. Aquilo não era sobre um áudio, era sobre poder, era sobre ele, um homem imensamente rico e poderoso, esmagando-a para se sentir maior. Ela não era uma amante desprezada, era um inseto sob a sola do sapato dele. Com a última gota de sua dignidade, Rayane se endireitou.
Ela olhou para Lorena, depois para Victor. Não disse uma palavra. Apenas assentiu lentamente, como se entendesse uma piada de muito mau gosto, e se virou. Caminhou para fora do salão de cabeça erguida, sem olhar para trás, sentindo os olhares de pena e zombaria queimando em suas costas. A garota ingênua que entrou naquele baile havia morrido ali, e no lugar dela, algo novo, forjado no fogo da humilhação, começava a nascer. Passaram-se 2 meses. 2 meses em que Rayane se reconstruiu longe dos holofotes do mundo de Victor. O casulo de dor e humilhação, que a princípio a imobilizou, tornou-se o lugar de uma metamorfose silenciosa e profunda. Com o apoio incansável de Júlia e longas horas de autoanálise, a vergonha deu lugar a uma clareza fria. Ela parou de se ver como a vítima de um homem cruel e começou a se enxergar como a sobrevivente de sua própria ingenuidade. A força que encontrou não era barulhenta ou vingativa, era uma calma resoluta, a dignidade de quem aprendeu o próprio valor da maneira mais dura. O destino, contudo, tem um senso de ironia perverso. O evento que os colocaria frente a frente novamente era um leilão de caridade organizado pelas empresas Almeida, em prol de um programa de mentoria para jovens universitários de baixa renda. Rayane, através de seu curso de comunicação social, foi escalada como uma das voluntárias para ajudar na recepção e no credenciamento dos convidados. Recusar seria admitir que ainda tinha medo, que eles ainda tinham poder sobre ela. Então, ela aceitou. Com o coração tranquilo e a coluna ereta, vestiu o uniforme discreto do evento e se preparou para ser invisível. Ela os viu chegar. Victor, impecável em seu smoking, parecia o rei em seu próprio castelo. Ao seu braço, Lorena Vasconcelos era a rainha, deslumbrante em um vestido vermelho que era pura audácia e poder. Elas trocaram um olhar rápido e gélido quando Rayane lhe entregou seu cartão de acesso. Lorena deu um sorriso de escárnio, satisfeita por vê-la ali, uniformizada, servindo. Para ela, era a confirmação final da hierarquia do mundo. O evento transcorria sem incidentes. Rayane cumpria suas funções com um profissionalismo sereno, ignorando os olhares curiosos e os sussurros que a seguiam. Ela ouvia o discurso de Victor, que falava sobre criar oportunidades e quebrar barreiras, e sentia apenas uma indiferença distante pela hipocrisia dele. Ele não a afetava mais. Foi então que Lorena subiu ao palco para anunciar uma doação pessoal. Ela era a personificação da elegância, segurando o microfone com a naturalidade de quem nasceu para ser o centro das atenções. Victor a observava da primeira fila, ao lado de Gilberto, com um ar de orgulho. "É uma honra", começou Lorena, a voz ressoando pelo salão. "Apoiar uma causa tão nobre, ajudar jovens a encontrar seu caminho na realidade do mundo profissional, em vez de se perderem em fantasias, é essencial." Houve uma pausa dramática. Seus olhos varreram o salão e pousaram deliberadamente em Rayane, que estava parada perto da entrada. Vivemos em uma época perigosa, onde um momento de imaturidade, uma mensagem impensada, pode ter consequências, onde jovens mulheres, por vezes, confundem luxo com amor e depois culpam o mundo por suas próprias decepções. O salão ficou em silêncio. A alusão era clara para dezenas de pessoas do círculo íntimo deles, que conheciam os rumores. Victor enrijeceu em sua cadeira, percebendo que Lorena estava indo longe demais, transformando um evento de caridade em uma arena pessoal. Gilberto olhou para o irmão, a desaprovação gravada em seu rosto. Lorena, sentindo o poder do momento, decidiu desferir o golpe final. "É por isso que, além da minha doação, quero deixar uma mensagem de alerta. Cuidado com as palavras ditas no calor da emoção. Uma confissão de que se viveu a pior noite da vida pode ser apenas um drama passageiro para quem diz, mas revela uma ingratidão que não deveria ter lugar em nossa sociedade." Era isso, a aniquilação. Ela expôs a frase mais íntima de Rayane a um salão cheio de estranhos. Um murmúrio chocado percorreu a plateia. As pessoas se viraram para olhar para Rayane, esperando vê-la desmoronar, fugir em lágrimas. Júlia, que estava perto, deu um passo à frente, pronta para arrancar a amiga dali. Mas Rayane não se moveu. Ela não chorou. Ela não desviou o olhar. Permaneceu parada, sentindo o peso de centenas de olhos sobre si.
E em vez de sentir vergonha, sentiu uma calma gélida. Lorena não a estava humilhando. Estava lhe entregando uma arma. Com um movimento que chocou a todos, especialmente a si mesma, Rayane começou a andar, não em direção à saída, mas em direção ao palco. Cada passo era deliberado, silencioso. O murmúrio cessou. A única coisa que se ouvia era o som suave de seus sapatos no piso de mármore. Ela subiu os degraus laterais do palco e parou ao lado de uma Lorena atônita. Com uma polidez inabalável, estendeu a mão. "Pode me emprestar o microfone por um instante?" Sua voz era baixa, mas firme, e soou clara no silêncio absoluto. Confusa e pega de surpresa, Lorena, por puro reflexo, entregou-lhe o microfone. Rayane se virou para a plateia. Seus olhos não procuraram Victor. Procuraram as luzes, o mar de rostos anônimos. "Boa noite", começou ela, a voz clara e sem tremor. "A senhora Vasconcelos tem razão. Palavras são importantes, e as palavras que ela citou, de fato, são minhas." Um suspiro coletivo varreu o salão. Victor sentiu um nó gelado se formar em seu estômago. Aquilo não estava no roteiro. "Eu disse aquelas palavras", continuou Rayane, "e por semanas me arrependi delas, tive vergonha. Mas hoje aqui, eu as vejo de outra forma. Eu não vou negá-las, mas vou lhes dar o contexto que lhes foi tirado." Ela fez uma pausa, e o silêncio era tão denso que se podia ouvi-lo. Aquela frase não era sobre um homem, ou sobre um ato. Era sobre uma ideia. Era sobre a morte de uma fantasia. A fantasia que muitas de nós somos ensinadas a alimentar, de que um homem, com seu poder e seu dinheiro, pode nos dar um valor que não temos sozinhas. A fantasia de que o amor é um roteiro de cinema, e não uma construção diária, baseada em respeito mútuo e honestidade. Seus olhos finalmente se moveram e pousaram brevemente em Victor, não com ódio, mas com a indiferença de um cientista observando um espécime. "A pior noite da minha vida não foi um evento, foi um despertar. Foi o momento em que a realidade me atingiu com a força de um trem. A realidade de que, em certos mundos, relacionamentos são transações, sentimentos são armas e pessoas são degraus. Foi a noite em que percebi que eu estava tentando ser a personagem coadjuvante em uma história que não era a minha." Ela se virou um pouco, encarando Lorena com uma calma que desarmou completamente a socialite. "Então, senhora Vasconcelos, eu lhe agradeço. Agradeço por me lembrar publicamente daquele momento. Porque a pior noite da minha vida foi, sem nenhuma dúvida, a noite mais importante da minha vida. Foi a noite em que a garota ingênua que acreditava em contos de fadas morreu, para que a mulher que sou hoje pudesse nascer. Uma mulher que não precisa da aprovação de ninguém para saber o seu valor. Uma mulher que agora entende que a verdadeira força não está em ser convidada para o baile, mas em ter a coragem de construir seu próprio castelo." Ela pousou o microfone suavemente no púlpito. "Obrigada pela atenção e, por favor, continuem doando para esta causa tão importante." E então ela se virou. Desceu os degraus com a mesma calma com que subiu e caminhou em direção à saída, de cabeça erguida. O salão permaneceu em um silêncio atordoado por 3 longos segundos até que, em um canto, alguém começou a aplaudir. Depois outro, e mais outro, até que uma onda de aplausos, genuínos e retumbantes, preencheu o ambiente. Lorena ficou no palco pálida, o sorriso congelado completamente eclipsada. O seu plano não apenas falhou, ele se reverteu de forma espetacular, transformando sua vítima em uma heroína e ela mesma na vilã. Mas Victor não ouvia os aplausos. Ele não via Lorena. Ele só conseguia ver as costas de Rayane desaparecendo pela porta. O discurso dela não fora um ataque, fora uma declaração de independência. Uma autópsia de seu relacionamento e do mundo em que ele vivia, feita com a precisão de um cirurgião. E pela primeira vez, um sentimento que não era raiva ou orgulho ferido o atingiu. Admiração. Uma admiração aterrorizante. Ele olhou para a mulher que saía e não viu a garotinha que ele seduziu e tentou destruir. Ele viu a mulher que ele, com sua própria crueldade, havia forjado. Gilberto se inclinou para ele e sussurrou, a voz pesada de significado: "Você não a quebrou, irmão. Você a libertou." Victor Almeida, o homem que sempre vencia, o arquiteto de seu próprio destino, percebeu naquele instante que havia cometido o maior erro de cálculo de sua vida.
Ele não a humilhou, ele a criou. E ao fazê-lo, talvez tenha destruído a si mesmo. A internet não esquece e não perdoa com facilidade. Na manhã seguinte ao leilão, o discurso de Rayane era um fenômeno viral. Alguém na plateia havia gravado o momento com um celular, e o vídeo, tremido e mal enquadrado, capturava perfeitamente a essência daquele confronto. A arrogância de Lorena, o silêncio atordoado do público e, acima de tudo, a dignidade inabalável de Rayane. A gravação explodiu. Ganhava legendas em outras línguas, era dissecada por comentaristas e compartilhada sob hashtags como Discurso da Libertação e Ela escreve a história dela. Rayane acordou com centenas de novas solicitações de amizade e mensagens de mulheres de todo o país, compartilhando suas próprias histórias de superação e agradecendo-a pela coragem. Jornais e portais de notícias publicaram artigos elogiando a eloquência e a força da jovem estudante, que transformou a humilhação em empoderamento. Da noite para o dia, ela deixou de ser um rumor no círculo social de Victor para se tornar um símbolo para anônimas. Com Júlia ao seu lado, filtrando o turbilhão de atenção, Rayane se sentia atordoada, mas pela primeira vez em meses sentia-se leve. A validação pública era reconfortante, mas a verdadeira vitória era interna. Ela havia falado sua verdade e sobrevivido. Para Victor, o mesmo fenômeno digital era uma câmara de tortura. Seu nome e o de Lorena eram arrastados na lama. Eram os vilões perfeitos, ricos, poderosos e cruéis. A imagem de sua empresa, tão cuidadosamente construída sobre pilares de modernidade e responsabilidade social, estava sendo abalada. O vídeo era a prova irrefutável de um abuso de poder que manchava tudo o que ele tocava. Sua primeira ação foi cortar o mal pela raiz. Ele encontrou Lorena em seu escritório, o rosto dela uma máscara de fúria e incredulidade. Você vai consertar isso, Victor, ela exigiu, antes mesmo que ele pudesse falar. Vai emitir um comunicado, dizer que foi um mal-entendido, que a garota é uma desequilibrada. Victor a olhou. E pela primeira vez a viu sem o filtro do desejo ou da conveniência. Viu nela um espelho de si mesmo, a arrogância, a superficialidade, a crença de que o dinheiro podia reescrever a realidade. E sentiu nojo. Não, Lorena, não vou, ele disse, a voz calma e fria. Não há nada a ser consertado, apenas consequências a serem enfrentadas. Minha parceria com você, tanto profissional quanto pessoal, termina hoje. Você expôs uma crueldade que eu incentivei, e não quero mais ter essa pessoa por perto, porque não quero mais ser essa pessoa. Lorena riu, um som agudo e sem humor. Você não pode estar falando sério. Vai jogar tudo fora por causa daquela Zé Ninguém? O nome dela é Rayane, disse Victor, o peso do nome em sua boca. E ela provou ontem à noite que é muito mais alguém do que nós dois juntos. Por favor, saia. Depois que ela se foi, deixando um rastro de perfume caro e ameaças veladas, Victor se viu sozinho no silêncio de seu escritório. Mas a solidão foi interrompida pela chegada de Gilberto. Seu irmão não parecia zangado. Parecia triste. Eu vi as notícias, disse Gilberto, sentando-se na poltrona em frente à mesa de Victor. Nunca vi uma reputação ser tão completamente aniquilada e outra ser tão brilhantemente construída na mesma noite. Ele fez uma pausa. A questão é, o que você vai fazer agora? Eu já terminei com Lorena, disse Victor, a voz vazia. Isso é o mais fácil, rebateu Gilberto implacável. É cortar o galho podre. Mas e a árvore, Victor? E a raiz? Você entende o que fez? Você usou todo o seu poder, toda a sua influência, para tentar destruir uma garota cujo único crime foi ter uma reação honesta à sua performance. Você não gostou da crítica e tentou queimar o crítico. É isso que você é? Um tirano mimado? As palavras de Gilberto eram brutais, mas Victor as absorveu sem se defender, porque eram a verdade. Eu não sei o que eu sou, ele admitiu a voz baixa. Eu a vi saindo daquele salão e eu a admirei. Eu odiei, mas admirei. Ela venceu. Claro que venceu, disse Gilberto, inclinando-se para a frente. Porque ela estava lutando pela sua dignidade, enquanto você estava lutando pelo seu ego. São batalhas de pesos diferentes, e o ego sempre perde. Papai costumava dizer que um homem de verdade
não é medido por como ele trata seus iguais, mas por como ele trata aqueles que não podem lhe oferecer nada. E você, irmãozinho, falhou miseravelmente. Aquela menção ao pai foi o golpe que finalmente quebrou as defesas de Victor. Ele enterrou o rosto nas mãos, o peso de meses de arrogância e crueldade desabando sobre ele. Ele não era o homem que seu pai criara para ser. Ele era uma caricatura, um milionário patético cuja única força vinha de seu extrato bancário. Após a conversa devastadora com o irmão, o primeiro impulso de Victor foi o de sempre: resolver. Ele precisava do perdão de Rayane. Precisava que ela o absolvesse para que ele pudesse se perdoar. Conseguiu o endereço dela com um contato e no final da tarde foi até lá, o coração batendo com uma ansiedade que não sentia há anos. Ele a encontrou na calçada em frente ao seu prédio, conversando e rindo com Júlia. Ela parecia diferente, mais leve, mais radiante. O brilho que ele vira no museu não era momentâneo, era a sua nova essência. Rayane. Ele a chamou, a voz saindo mais rouca do que pretendia. As duas se viraram. O sorriso de Rayane não desapareceu, mas se transformou em algo neutro, polido. Júlia a olhou com uma expressão protetora. "O que você quer, Victor?" Rayane perguntou, o tom calmo, sem animosidade. "Eu vim me desculpar", disse ele, aproximando-se. "Não há palavras para descrever o quão errado eu estava. Fui cruel, fui um monstro, e sinto muito. Do fundo da minha alma, eu sei que te machuquei, e eu viveria 1000 vidas para poder voltar atrás e apagar tudo." Ele foi sincero. Cada palavra era verdadeira. Ele esperava uma reação, talvez raiva, talvez lágrimas. Mas Rayane apenas o ouviu com uma paciência serena. Quando ele terminou, ela assentiu lentamente. "Eu acredito em você. Acredito que você sente muito. E eu agradeço o pedido de desculpas, Victor. Eu o recebo, não para te absolver, mas para me libertar de qualquer resquício de mágoa que ainda exista. Este capítulo está encerrado para mim." "Então, você me perdoa?" ele perguntou, a esperança faiscando em seus olhos. Ela o olhou com uma honestidade brutal, mas não cruel. "Eu te perdoo como se perdoa uma tempestade que passou e destruiu a casa. A gente limpa os escombros e constrói algo novo e mais forte no lugar. Mas a gente não convida a tempestade para entrar e tomar um café. Eu estou ocupada construindo minha nova casa, Victor, e estou construindo em um terreno onde homens, como a versão de você que eu conheci, simplesmente não têm espaço." Ela estendeu a mão. "Desejo que você encontre a paz. Adeus." O aperto de mão foi firme, breve e final. Ela se virou e entrou no prédio com Júlia, deixando-o parado na calçada. A rejeição foi absoluta, categórica e, de alguma forma, exatamente o que ele precisava. Ela não o odiava. Pior, ela era indiferente. E a indiferença dela mostrou que palavras não significavam nada. Foi ali, naquela calçada, que a verdadeira provação de Victor começou. Ele voltou para seu carro e entendeu que o perdão não era algo que ele pudesse pedir. Era algo que talvez um dia ele pudesse merecer. E merecimento exigia ação. Nos dias seguintes, ele começou a agir. Primeiro, emitiu um comunicado público, redigido por ele mesmo. Nele, assumia total responsabilidade por sua conduta inadequada e abuso de poder emocional. Pedia desculpas publicamente à pessoa que ele havia magoado, sem citar o nome dela, para proteger sua privacidade, e anunciava que se afastaria temporariamente de suas funções na empresa para um período de reflexão pessoal. Seu segundo passo foi mais discreto. Ele procurou Gilberto. "Quero que você investigue uma coisa para mim." Rayane e a amiga dela, Júlia, tinham um projeto para a faculdade. Uma plataforma online para dar voz a novos escritores. Encontre-o. E através de uma de nossas fundações, faça um investimento anônimo. Diga que é um prêmio de incentivo de um doador que viu o potencial delas. Quero que ela tenha todas as ferramentas para construir o castelo dela. E ela nunca pode saber que veio de mim. O terceiro passo foi o mais difícil. Ele marcou uma consulta com uma terapeuta recomendada por Gilberto. Entrar naquele consultório, sentar-se naquela poltrona e admitir em voz alta seus fracassos como ser humano foi o ato mais humilhante e necessário de sua vida. Victor começou a demolir o homem que era,
tijolo por tijolo. Ele não fazia isso com a garantia de ter Rayane de volta. Pela primeira vez em sua vida, ele estava fazendo algo sem um objetivo transacional. Ele o fazia porque a mulher que ele tentou destruir havia lhe mostrado o que era a verdadeira força. E ele queria, desesperadamente, encontrar um pouco daquela força dentro de si mesmo. 8 meses se passaram. Para Rayane, foram meses de um florescimento extraordinário. A plataforma online que ela e Júlia criaram, Novas Vozes, decolou de uma forma que superou todos os seus sonhos. O investimento anônimo que receberam, que elas atribuíram a um anjo da universidade, permitiu que construíssem um site profissional, promovessem concursos literários e dessem visibilidade a dezenas de escritores talentosos que, de outra forma, jamais seriam lidos. Rayane se tornou a editora-chefe do projeto, descobrindo uma paixão e um talento que não sabia possuir. Ela não era mais a estudante sonhadora. Era uma jovem empreendedora, com uma voz firme, uma agenda cheia e um propósito que a preenchia por completo. De Victor, ela ouvia apenas ecos distantes. Ele cumpriu a promessa e desapareceu dos holofotes. As colunas sociais que antes narravam suas conquistas agora estavam silenciosas. As notícias que chegavam esporadicamente, através de Júlia ou de portais de negócios, pintavam o retrato de um homem em transformação. As empresas Almeida, agora sob a liderança mais ativa de Gilberto, anunciavam projetos de urbanismo social, a construção de creches em áreas carentes e um fundo de bolsas de estudo. O nome de Victor estava ligado a eles, mas sempre nos bastidores, como um financiador silencioso, não como a estrela. Ele estava trocando um legado de luxo por um de significado. Rayane observava de longe com uma curiosidade desapegada, como quem lê sobre a vida de um personagem de um livro que já terminou. A prova final de sua mudança, o ato que finalmente a fez parar e reavaliar tudo, veio de forma inesperada. Uma pequena livraria de bairro, um lugar histórico que Rayane amava, estava prestes a ser despejada. O prédio havia sido comprado por um grande conglomerado varejista que planejava demoli-lo para construir mais uma loja de fast fashion. A comunidade local se mobilizou, criou petições, fez protestos, mas parecia uma batalha perdida contra um gigante corporativo. A história ganhou a mídia, tornando-se um símbolo da luta entre a cultura local e a ganância empresarial. Quando toda a esperança parecia perdida, uma reviravolta aconteceu. As empresas Almeida, através de um comunicado oficial assinado por Victor, anunciaram a compra do conglomerado varejista. A notícia chocou o mercado financeiro. No dia seguinte, um segundo comunicado foi emitido. O projeto da loja de fast fashion estava cancelado. O prédio da livraria seria doado à cidade, sob a condição de ser tombado como patrimônio histórico e mantido em funcionamento perpétuo. A justificativa de Victor no comunicado era curta e direta. Certas coisas têm um valor que o dinheiro não pode medir, e é nosso dever protegê-las. O ato foi puramente altruísta. Não havia benefício fiscal óbvio, nem uma grande jogada de marketing. Era apenas a coisa certa a ser feita. Victor usou seu poder não para construir algo para si, mas para salvar algo para todos. Naquela noite, Rayane conversou com Júlia por vídeo. "Você viu o que ele fez?" disse Júlia, ainda chocada. "Ele comprou uma empresa inteira só para salvar uma livraria. É o gesto mais insanamente romântico e impraticável que eu já vi." "Não acho que foi romântico", respondeu Rayane pensativa. "Acho que foi justo." Ele corrigiu um desequilíbrio. Usou a força do gigante para proteger o pequeno. Ela ficou em silêncio por um momento. "Ele mudou, Ju, de verdade. As pessoas podem mudar", Júlia admitiu, com uma relutância que logo se dissolveu. "E você, amiga? Como se sente vendo isso?" Rayane respirou fundo, olhando para sua própria imagem na tela. Viu uma mulher segura, completa, cuja felicidade não dependia de mais ninguém. "Eu me sinto curiosa. Gostaria de conhecer o homem que fez isso." A decisão foi dela, sem hesitação, sem medo. Ela encontrou o e-mail pessoal de Victor, um contato que guardara de um tempo que parecia pertencer a outra vida, e escreveu uma mensagem simples. "Gostaria de tomar um café e conversar. Se você quiser, é claro,
Rayane. A resposta dele veio em menos de 5 minutos. Eu adoraria. Onde e quando você quiser. Eles se encontraram em uma cafeteria modesta na Vila Madalena, um lugar com cheiro de grãos torrados e o som baixo de uma bossa nova. Um universo de distância da cobertura de vidro e mármore. Ele chegou primeiro. Estava mais magro, vestido com uma simplicidade que ela nunca vira. Calça jeans, uma camisa de linho e sem o relógio caro, que era sua marca registrada. Havia olheiras discretas em seu rosto, mas seus olhos, quando a viram entrar, continham uma luz nova, uma serenidade que a desarmou. Você está ótima, Rayane, disse ele, levantando-se. A voz era a mesma, mas a reverência nela era genuína. Você também, Victor, ela respondeu, sentando-se. Parece mais leve. É o que acontece quando você se livra de uma armadura de 100 quilos. Ele sorriu, um sorriso contido, sem a arrogância de antes. A conversa fluiu com uma facilidade inesperada. Não falaram do passado, da dor, do escândalo. Falaram do presente. Ela contou com um orgulho contagiante sobre as novas vozes, sobre os autores que descobrira. Ele falou sobre seus projetos sociais, sobre o prazer de construir um parque e ver as crianças brincando nele. Eram duas pessoas diferentes, dois adultos que haviam encontrado um propósito fora de si mesmos. Finalmente, foi ele quem tocou no ponto nevrálgico, com uma honestidade que a deixou sem fôlego. Eu preciso que você saiba de uma coisa, Rayane. Naquela época, eu achava que o que eu sentia por você era amor ou paixão, mas eu era incapaz de amar. O que eu sentia era posse. Eu queria sua inocência, sua admiração. Eu queria ser seu príncipe encantado, porque isso alimentava meu ego. Era tudo sobre mim. Ele a olhou nos olhos, a vulnerabilidade exposta. O que eu sinto agora é diferente. É admiração, é respeito. Eu admiro a mulher que você se tornou, a força que você sempre teve e que eu fui cego demais para ver. E eu respeito você demais para sequer ousar pedir uma segunda chance. Eu só queria que você soubesse disso. As palavras dele abriram uma porta no coração de Rayane. Ela sentiu a verdade em cada sílaba. E eu também preciso ser honesta, disse ela, a voz suave. A garota que eu era te amava com a necessidade de uma fã. Eu te coloquei em um pedestal e me apaixonei pela estátua que eu mesma criei. Eu precisava de você para validar meus sonhos. E é por isso que tudo desmoronou. Ela se inclinou um pouco sobre a mesa, o olhar intenso. Eu só pude começar a te amar de verdade, Victor, no momento em que eu deixei de precisar de você. Hoje, eu não preciso de um príncipe, nem do seu dinheiro, nem do seu mundo. Minha vida está completa sem você, e é exatamente por isso que talvez haja um espaço para você nela agora. Um silêncio profundo se instalou entre eles, carregado de tudo o que fora dito e de tudo o que ainda poderia ser. Victor a olhava como se a visse pela primeira vez. Não a tela em branco, não o troféu, mas a mulher inteira forte e brilhante à sua frente. Ele estendeu a mão sobre a mesa, não para tocá-la, mas como um convite. Podemos começar de novo, do zero, sem príncipes, sem donzelas. Só um homem e uma mulher tomando um café. Rayane sorriu, um sorriso genuíno e luminoso que vinha da alma. E em vez de responder com palavras, ela colocou sua mão sobre a dele. Eles saíram da cafeteria e caminharam sem rumo pelas ruas arborizadas. A conversa agora mais leve, cheia de risos. Ao entardecer, pararam em uma praça tranquila. Ali, sob a luz suave de um poste antigo, Victor se virou para ela. Ele não a puxou com impaciência. Apenas ergueu a mão e acariciou seu rosto, um gesto que continha uma pergunta silenciosa. Ela respondeu se inclinando para ele. O beijo foi o oposto daquela primeira noite. Foi lento, terno, uma exploração mútua. Não era a colisão febril de uma fantasia, mas a união calma de duas realidades. Era um beijo de igual para igual, um beijo que não tomava, mas compartilhava. Um beijo que prometia não um felizes para sempre, saído de um livro, mas um vamos construir o amanhã, nascido das cinzas de um conto de fadas, que precisou morrer para que a verdade finalmente pudesse florescer. E assim termina a história de Rayane e Victor, aqui no nosso canal. E aí, gostou?
Se essa trama sobre como o amor verdadeiro às vezes nasce das cinzas de um conto de fadas que precisou morrer te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer e a levar mais histórias de recomeço e superação para mais pessoas. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.